Se ligar também a Crioula FM e a boa tarde show ali com o Nildo Rap. Hoje também não tem no nosso espaço de talk show. É que é um espaço assim de entrevista, mas assim uma conversa aberta. E hoje não tem ali o senhor Zé Perdigão. Esse português que falou um beijo, falou duas vezes, falou três vezes de alma crioula. Gosto de me saber para Mori. Mas Zé, as músicas que vou ouvir na crioula, ele é um português que canta esse álbum tudo na crioula, por ser que ia fazer na álbuns anteriores, nunca sabe. Por isso também tem uma conversa aberta que o pessoal tem um conhecimento mais sobre Zé Perdigão. Boa tarde, senhor Zé. Boa tarde a todo o auditório, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do sítio e da hora onde nos escutam e agora também nos veem através das redes sociais. E obrigado pelo convite, Nildo, e obrigado pelo convite à rádio Crioula FM por esta breve conversa que teremos aqui esta tarde. Obrigado. Monsé Flor pode acompanhar também através de live na nossa página de Facebook, chama Crioula FM Rádio, sempre da Inova. No Inova não cria cenas de live, ou seja, o único que também botou ouvir rádio e botou hoje a rádio. Hoje também não tenho presença de dizer Perdigão ali. Bota falar o senhor Rascombas, oferece o chega lá na live, então botou a dizer Perdigão. Zé, tem uma curiosidade, por exemplo, tem crioulos de pele clara, como a mim, por exemplo, que tem raças, assim, descendência de português. Por ser que pessoas estão pensando em um crioulo de pele clara que se canta na crioulo, chama assim. Mas o senhor próprio é um português. Eu não gosto que me chames senhor, de qualquer das formas, então... trata-me por Zé. Ok, Zé. Estamos numa conversa aberta okay. e não formal. Portanto, para melhor nos entendermos até. Não? Ok. Então, Zé. Eu acho que somos todos um pouco crioulos, sabes? A mãe África é que nos criou a todos. Foi a mãe terra. E depois daqui nasceu, de facto, a humanidade que se espalha pelo mundo inteiro. Mas não podemos esquecer que o berço da humanidade está em África e a África é mãe terra para toda a gente. Portanto, eu não deixo de ser crioulo também. E de facto, este lado de fazer este disco em crioulo, de residir e viver em Cabo Verde, é uma longa caminhada até aqui. Portanto, no final de 10 anos de estradas, de palcos, de 4 discos editados, 4 discos editados, não, 3 e 1 para streaming em espanhol, para a América Latina. Decidi fazer um ano sabático e parar. Então pensei, Cabo Verde é o destino melhor para eu fazer este ano sabático, ou seja, uma t-shirt de calções havaianas e um clima formidável, e entretanto, e amigos, que cá tinha também. Portanto, decidi de facto por Cabo Verde, porque é verão todo o ano. A pena é que não chova de vez em quando, porque faz falta água, toda esta gente boa, tanto para a agricultura como para tudo. Mas nisso é Deus que manda, nós não mandamos nesse lado. E senti-me desde o início, desde que cá cheguei para fazer esse ano sabático, senti-me mais um cabo-verdiano. Portanto, foi muito bem acolhido por este maravilhoso povo, por esta maravilhosa terra, a quem agradeço de coração sempre. Mas a Zé na Portugal já tinha contacto com o povo cabo-verdiano e música cabo-verdiana? Sim. Antes portanto, já existia aqui digamos, um cruzamento de conhecimento com a música cabo-verdiana e principalmente a morna. Essa sim, fui sempre um apaixonado, até porque eu nunca soube definir quem é que nasceu primeiro, se a morna, se o fado. Portanto, também não quero saber. É a velha história da galinha e do ovo, e é um bocado isso. Portanto, sei que somos musicalmente muito parentes, e isso para mim é um privilégio muito grande. Poder ter também contribuído para esta arte maior que é a música cabo-verdiana. E este disco, de facto, ao fim desse ano sabático, foi um disco que eu quis muito gravar. Tudo se conjugou, os astros conjugaram-se, digamos assim, ou alinharam-se, e portanto nasceu este belíssimo álbum chamado Encanto, e este tema que acabamos de escutar, o Minha Terra, que é da autoria de Jorge Tavares. São todos, portanto, isto é um trabalho 100% cabo-verdiano e feito 100% em Cabo Verde. Portanto, estão aí 5 autores, compositores cabo-verdianos: o Jorge Tavares Silva, Tino de Santiago, e
eu assim de repente também fico um bocado Zé Rui de Pina, Fani de Ano Novo e ainda Silvio Brito. Portanto, são os 5 autores-compositores destes 10 temas. Foi um disco que eu quis muito fazer, que me deu muito gozo fazer, com a produção de Caco Alves e Rob Leonardo, gravado cá nos estúdios em Cabo Verde, com músicos cabo-verdianos. E de facto foi um disco que me deu grande gozo fazer e é uma grande obra que ficará para a vida, certamente. São 10 temas, 10 ilhas, foi dedicado a Cabo Verde e ao seu povo. Mas, Zé, se me perguntava antes, contacto com música cabo-verdiana, tinha lá no Portugal antes de vir para Cabo Verde? Tanta gente cabo-verdiana que existe a fazer boa música em Portugal, felizmente, e no mundo, não só em Portugal, e no mundo. Fora dos grandes nomes, aqueles mais sonantes, aqueles a quem a imprensa mais dedica algum tempo, há outros grandes nomes também que fazem grande produção, que são grandes cantores, que são grandes produtores e que fazem coisas maravilhosas. É preciso as pessoas hoje em dia que têm acesso a tudo, ainda bem que sim. Estamos num tempo em que as coisas passam muito rápido e as pessoas nem sequer se apercebem de que de facto existem outras coisas. Além de Tito Paris e de Cesária Évora e de Bani e toda essa gente, há muita outra gente a fazer coisas boas. Por favor, pesquisem, vão pesquisar as novas, ou seja, a nova vaga de autores, compositores, e não só na Morna, não só na Coladeira e não só no Funaná. Há gente a fazer bom rap, há gente a fazer outras vertentes musicais muito bem e por favor informem-se, porque há grandes cabo-verdianos muito premiados no mundo com a música que fazem, desde a América, à Europa, à África, em todos os continentes, porque Cabo Verde é um bocado isto, a diáspora de Cabo Verde é muito grande, está espalhada pelo mundo inteiro. Portanto, Cabo Verde é de facto uma grande potência, é um caldeirão cultural, a efervescência, e que o país não comporta esta grande efervescência de cultura que existe aqui dentro deste pote que está sempre a esbordar. E felizmente que Cabo Verde tem um mundo para levar esta grande cultura que tem. Zé, se me fala que o flow de música de Cabo Verde, eu tinha contacto antes, mas a vinda para Cabo Verde foi quando? A primeira vez que me cheguei a Cabo Verde? Eu vinha a Cabo Verde de férias, portanto, mas depois quando vim mesmo para ficar, foi em 2015 e depois inícios de 2016. Passei cá em 2015 uma temporada, ainda regressei a Portugal para preparar as coisas e vim para fazer um ano sem querer fazer nada, miúdo. Queria estar parado, queria estar a pensar que futuro é que iria ter para mim e para a música que apresento às pessoas que gostam de mim, no mundo. E, entretanto, foi isso que nasceu. Esse ano sabático transformou-se em residência, em viver em Cabo Verde, transformou-se em que Cabo Verde seja a minha casa e daqui saio para o mundo, porque eu não ganho dinheiro em Cabo Verde. Eu acho que ninguém ganha. Ele é que não te chega, mas podemos falar, mas não te chega já. Zé, esse álbum vou pôr no mercado recentemente por o nome de Encanto Saturo Cantares das faixas música ali na crioulo, mas para a pessoa conhecer melhor sobre Zé, eu tenho 4 álbuns assim no mercado. Que esse álbum foi só um resumo de que esse álbum que eu lançava antes. O primeiro foi uma pedrada no charco, chama-se Os Fados do Rock, portanto é um disco todo ele ao contrário. As pessoas agora têm a mania que inovam, mas esse disco já era inovador no seu tempo, em 2008. Foi uma busca do pop rock em português para o fado. Portanto, fui beber a Rui Veloso, aos temas de Rui Veloso, Jorge Palmas, Chutes e Pontapés e tanta outra boa gente que aí está. São 10 ou 11 temas que aí estão, numa roupagem fado. E depois ficaram os roqueiros a perguntar, mas afinal eu escrevi um grande fado e nem dei por ela que escrevi um fado. Mas estão aí grandes fados do rock em português. E o segundo álbum foi os Sons Ibéricos, em português. Foi, de facto, um grande álbum que uniu a Península Ibérica, Espanha e Portugal, nesse mesmo disco. Desse disco nasceu também o Sónidos Ibéricos para o mercado streaming, para a América Latina, em espanhol, com poemas de Pablo Neruda, Gabriela Mistral e tantos outros grandes poetas sul-americanos e espanhóis. E depois foi o CD-DVD dos Sons Ibéricos. Portanto, esses são os físicos. E, por último,
este disco que temos em mãos, que é uma belíssima obra de arte. Eu sou suspeito, mas tenho grandes críticas a este disco. E os grandes críticos as grandes críticas que fazem a este disco são de facto pessoas que estão por dentro da música, não são pessoas frustradas fora da música. E todos eles são unânimes em dizer que este é de facto um belíssimo trabalho e de homenagem a Cabo Verde e ao povo cabo-verdiano. Sim, também a pessoa mais a conhecer de esse disco que entende dentro ali próprio através de live pessoal da Chacal e depois quem abre o disco cita por se serento meio com o rosto pintado de bandeira Cabo Verde depois tem um flop o que fazer mas não tem mais uma faixa musical que foi lançada ali na Crioula FM e também toca ontem então só que Zé Pedro Gão com música maravilhosa. Quem que compôs essa faixa musical? O maravilhoso é também do Jorge Tavares Silva. O Jorge Tavares Silva assina 4 dos temas desse álbum. Não sou muitas faixas musicais, não estou a voltar a essa conversa aberta com o Zé Perdigão. E pode também pôr interagir com nós através de nossa página do Facebook, para ir lá na live e fazer pergunta também que eu queria fazer mesmo para Zé. Mas se eu gostei mais essa faixa musical, porque eu ouvi música, gosto ali, cantar na crioulo, mas eu estou pensando que um cavariano mais, um português, mas que um flor de alma crioulo, que se canta essa faixa musical. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Programa Tarde Show. Você ligaram a Tarde Show, ligo no rap na Crioula FM. Eu saber de segunda-feira, de sexta-feira, a partir de 4 horas da tarde. Crioula FM na cidade da Praia, em 94.9. No interior de Ilha de Santiago, em 88.5 e também na Cabo Verde geral. Nas áreas digitais, acesse no site www.criolafm.cv. Interage também com a nossa página de Facebook, Rádio Crioula FM. Acessa a nosso site de Umbes, ou seja, também subscreve no nosso canal de YouTube, seguindo também através de Instagram. Que é de toda maneira que Crioula FM te chega mais perto de boa. Obrigado mesmo pela grande audiência do programa, e não só de Rádio Crioula FM, que fica segundo o rádio mais ouvido na Cabo Verde, na 2019. Segundo pesquisa de comunicação social e também primeiro e único rádio 100% digital na Cabo Verde. Eu estou voltando essa conversa aberta ali com o Zé Perdigão, artista português, mas que canta esse álbum tudo na crioulo. Zé, uma curiosidade, esse rosto pintado, o que significa? Isso significa, de facto, uma entrega muito grande e um agradecimento muito grande a Cabo Verde e ao seu povo. É uma pintura da grande artista Sams e a fotografia, essa agora o nome tem Nenas Almeida. Desculpa, Nenas. O Nenas é de São Vicente e esteve cá a trabalhar durante algum tempo com a Criolscope e o videoclipe, de resto, o primeiro single, foi produzido pela Criolscope cá em Cabo Verde também. A fotografia é de Nenas Almeida, portanto é um produto 100% cabo-verdiano e, de facto, essa pintura na cara é a bandeira de Cabo Verde, é a expressão de Cabo Verde, são as cores de Cabo Verde e foi com muita entrega e quero dizer simplesmente muito obrigado, Cabo Verde, nada mais. Zé, e esse álbum foi 100% assim, crioulo, foi uma pessoa que composita, que essa composição é tudo cabo-verdiano, mas arranjos de esse álbum também, tudo feito para cabo-verdianos? Tudo. Quem é que faz arranjos? Os arranjos são todos do produtor Caco Alves. Portanto, dispensa apresentações, toda a gente conhece, sabe quem é, trabalhou durante muitos anos com Cesária Évora, é de uma família de músicos desde os pés à cabeça, portanto, dispensa apresentações, é um grande músico, um grande produtor, Caco Alves, muito obrigado, e também a coprodução de Rob Leonard nos estúdios cá em Praia, Cabo Verde. Os outros músicos estão aí na capa, eu não queria começar a mencionar, posso esquecer-me de algum. Sei que Adão Brito e Vando Pereira no baixo, estiveram no baixo, muito obrigado. As guitarras são de Caco Alves, o cavaquinho também de Caco Alves, os baixos de Caco Alves, Vando Pereira e ainda Adão Brito, os teclados de Cali Angel, ainda a bateria e percussão de Rob Leonard e os coros são de Silvia Medina, Eric Davi e Caco Alves, que por sinal também canta bem, mas não se expõe, mas canta muito bem. Portanto, está aí também o Caco Alves a fazer coros. Portanto, é multifacetado dentro musicalmente e multi-instrumental. É um homem muito completo. De facto, um trabalho belíssimo que
que me deu muito gosto fazer, e a eles também, certamente. Mas, Zé Guilherme, você falava também, me fala de parte de uma música, certo, para ter dinheiro, se eu fosse assim, aquele retorno, que de investimento mesmo nesse álbum, estou conseguindo sempre fora de Cabo Verde. E também tem uma curiosidade que de hoje, música cabo-verdiana, principalmente tradicional, toca na rádios, ou seja, na cenas ali na Cabo Verde, nas cenários de música, mas pouco que músicas que esta chama entre aspas comerciais, como aqui zomba, hip-hop, e o pessoal está falando que está fazendo dinheiro também mais fora de Cabo Verde. Como é que ele está acontecendo? É fácil, Cabo Verde, de facto, como te disse, é um caldeirão cultural em efervescência, portanto está sempre a criar. Aqui dá-se o chute numa pedra e temos um guitarrista, temos um produtor, portanto é um cabo-verdiano quase que nasce a cantar. Portanto é um bocado isso. Portanto, somos cerca de 500 mil pessoas cá dentro, na diáspora muito mais, acho que passa 1 milhão de pessoas na diáspora, espalhados por todo o mundo. Mas cá dentro o mercado não existe, portanto não existe mercado em Cabo Verde. Cabo Verde é bom para viver, para criar, para fazer todo este tipo de coisas, mas depois o mercado é quase nulo. E isso é um problema que as mais altas instâncias têm que resolver num futuro, como resolveram com os direitos de autores e continuam a resolver. E penso, e estão a trabalhar bem. Portanto, as coisas não se fazem num só dia, não é da noite para o dia que se constrói tudo, e Cabo Verde penso que está no bom caminho nesse aspecto. Claro que as pessoas têm que ir para os outros países, têm que ir para os outros continentes para ganhar o seu dinheiro, porque aqui dentro não se vende discos, nem se vende música. É muito difícil vender música, a não ser que seja aos turistas que vêm cá visitar Cabo Verde, porque não vendem música cá dentro de Cabo Verde. A não ser de facto aos turistas. Portanto, mas é um país, como te disse, paradisíaco, de gente muito boa e de gente muito criativa. Cabo Verde não tem nada, não é como Angola, que fazes um furo e aparece petróleo, fazes um furo e aparece um diamante, portanto Cabo Verde não tem nada. Mas do nada fazem tudo. Portanto, é este povo resiliente que tem Cabo Verde tem esta grande riqueza, que é o povo. O seu povo é a maior riqueza que Cabo Verde tem. Portanto, é preciso investir no povo. Investir em vários níveis, não é? Fora as bases primordiais, que são a saúde, o ensino, a justiça, portanto aí tem que se investir muito. Mas o povo em si merece um investimento muito forte, porque de facto o cabo-verdiano é por essência artista. Mas em tudo, e até no desporto. Em todas as vertentes, na pintura, na música, na dança, no desporto. O cabo-verdiano é desportista por natureza. Quem quiser ver pela manhã cedo ou ao final da tarde, as ruas estão cheias de cabo-verdianos a fazer exercício físico. Muitos deles a jogar handebol, outros a jogarem futebol, outros a jogarem basquetebol, que é uma modalidade muito forte em Cabo Verde. Basquetebol também. Portanto, há várias modalidades desportivas em Cabo Verde em que Cabo Verde é muito forte e desde já parabéns também à equipa de handebol que ficou, portanto, neste caso, selecionada para a próxima fase. Também um ponto de vista que o Zé Pamori, ali na Cabo Verde está chamando o Debi, gosta mais de investir no recurso humano. Sem dúvida. No ser humano próprio. Mas hoje a malta que tem o potencial, mas às vezes é que se desenvolve mesmo aquele potencial. Se você está falando, às vezes algum artista, por exemplo, está a fazer música, ou está a tocar, ou está a fazer alguma coisa, mas que está única também. E se calhar é preciso também as altas instâncias, a quem compete isso, pensar numa forma de intercâmbios mais forte. Cabo-verdianos em França, na Holanda, onde há grandes comunidades, em Lisboa, em Madrid, no Luxemburgo, na Bélgica, onde há grandes comunidades de cabo-verdianos e tentar fazer, não só com os países, com as embaixadas desses países referidos, mas também com a comunidade cabo-verdiana, com as associações cabo-verdianas que estão nesses países. A América, por exemplo, a América do Norte, Boston, onde há uma grande comunidade de cabo-verdianos. Fazer intercâmbio para que os jovens saiam também e desenvolvam também essa sua arte a partir dessas comunidades onde Cabo Verde está muito bem representado. Acho que seria de pensar muito bem esse lado. E também eu acho que Cabo Verde também já está a resolver este lado de vistos
e revistos e outras coisas assim que são um bocado burocráticas e que não nos pertencem a nós sequer resolvê-las, mas que esta falta de mobilidade de pessoas e bens dentro do espaço CPLP é urgente que se resolva. E, por favor, resolvam isso o mais rápido possível, porque esta falta de mobilidade também limita muito o cabo-verdiano de expandir a sua arte. Zé, isso ali também na nossa página de Facebook Tarde Show com o artista Zé Perdigão, um artista português de alma crioula. Se ali na Cabo Verde, ou seja, também na Crioula FM, para promover esse álbum por nome de Encanto. Mas através de live, eu sei na internet, igual as pessoas que estão mesmo para interagir com nós ali, Mayuca Tavares, boa tarde, Ima Picos, Força Zé Bully. Ana Rosa fala, claro, eu bem para Portugal faz para morrer frio, está mata cada um. Depois ele fala, uma senhora, fala, isso mesmo, está na Portugal nessa altura ali, mas é frio, mas está na Portugal, mas manda boa tarde para todo o povo cabo-verdiano e também para todo o pessoal que se está a ouvir Crioula FM. Muito a fazer ideia, pessoal que se interage com nós aqui. Muito obrigado a todos e a todas, abraços e beijinhos a todos por estas mensagens que nos redigem esta tarde aqui para a Crioula FM. Eu tenho sempre uma presença muito próxima das pessoas que gostam de mim e do que eu faço. As minhas redes sociais sou eu que correspondo com elas, pessoalmente. Não estou por trás de nenhum biombo a esconder-me. E toda a minha interação sou eu que a faço, sou eu que respondo às pessoas, sou eu que mando beijinhos, sou eu que mando abraços, sou eu que respondo a todas as mensagens que aparecem nas minhas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E há esta proximidade, eu tenho esta verdade comigo e eles sentem que é verdade isto que acontece, porque eu também não sei ser um artista fake. Há muitos artistas fakes, há muitos plásticos, não é? O oceano está cheio de plástico, ainda por cima. Mas depois também há os verdadeiros, e essa essência demora mais tempo a lá chegar. O caminho é mais lento, mais pedregoso, mais difícil, mas é um caminho que se faz para sempre. Como dizia o poeta, o filósofo, caminheiro não há caminho, faz-se caminho ao andar. Portanto, eu não nasci nem caí em cima de um grande palco. Eu nasci como todos os grandes e verdadeiros nascem. Portanto, eu comecei na música litúrgica, em igreja, sou católico apostólico, de família católica apostólica. Depois passei pelo pop, pelo rock, pelos barzinhos, pelos casamentos, batizados, se calhar até cantei em funerais. E em divórcios, se calhar. E depois, sim, eu gravei o meu primeiro disco em 2008, Os Fados do Rock. Portanto, eu tinha 34 anos de idade e já tinha tido muitas propostas para gravar, as quais recusei todas. Não era música que me desse prazer cantar. Todas as propostas que me fizeram as grandes editoras eram música para vender, como pasteizinhos, como bolinhos assim de manhã, como os pastéis de Belém, vende-se muito bem, mas depois eu é que pagava com o lado mau das coisas, que se calhar hoje já não era artista. Portanto, e eu tive sempre muito cuidado em começar a gravar, porque gravar é uma coisa muito séria, é uma coisa que fica para toda a vida. Boa. Daqui a 100 anos vão pegar num disco de Zé Perdigão, do Nil, do Rap, de muitos artistas, e depois vão dizer, este gajo quis dinheiro, ou não, este tem uma obra boa. Portanto, há aqui uma coisa que é para separar, que é, nós estamos aqui de passagem, nós não vamos ficar aqui, entendes? Portanto, nós estamos aqui de passagem e o que vai ficar é aquilo que nós fizermos de bem. Portanto, eu espero que a obra que eu faça seja uma coisa muito bem feita e de bem, que se escute daqui a 100 anos. Isso me está a falar, mas tem pessoal na música, por exemplo, que canta para a mulher. Membro, tem alguém que canta mesmo para ter dinheiro, mas tem alguém que canta, ou seja, contribui com música para a sociedade, para o seu país, a trazer algo melhor. Por exemplo, tem alguém que canta música, uma pregação, prega. Isso foi o evangelho em forma de canto. Tem uma coisa muito fácil. Eu não me aproveito da arte para fazer riqueza. Eu quero é que a minha arte seja rica. Bom. É ao contrário. Entendes? Portanto, há muitos artistas no mundo que pensam como eu. E isso é o verdadeiro pensamento de um verdadeiro artista. O artista faz a arte por inspiração, não por obrigação. Quando é por obrigação, então isso já está um bocadinho
mastigado. Há aqueles artistas que têm que editar um álbum todos os anos, ou 2 álbuns. A editora exige por contrato que isso seja feito. Bom. Desculpa lá. Isso não é inspirado. Isso é uma coisa sacada a saca-rolhas, como quem saca uma rolha de uma garrafa. Não é inspirado. Inspirado tem que ser um vinho bem tratado. Tem que ser um vinho que é aberto, tem que ser decantado, tem que respirar, tem que saborear esse vinho. Portanto, a arte é isto, não é mais do que isto. Eu não vou desencantar de ti agora a saca-rolhas uma música. Nildo, faz-me aí uma música. Desculpa lá, eu sei que há quem faça isso. Mas isso é o mercado que o exige. Eu não sou contra essas pessoas. Pelo amor de Deus, nem em nada. Mas agora, a minha arte não é por aí. A arte muito falar é uma coisa fino. Zé, eu não sei mesmo na reta final para nós temos limitados, já não temos... Passa depressa, não é? Já não tem Fresh Music lançamento de 2 pilatos de música, que é mais novo da atualidade. E também não tem nosso top rádio, mais aguardado para país top crioula. Mas uma curiosidade. Zé, a ocupação de Boli na Cabo Verde, só com música ou tem outra ocupação que está fazendo? Só com música. Só com a música. Portanto, eu estou sempre entretido com a música, é a minha inspiração. E de resto estou com os amigos também, não é? E os meus amigos é um leque muito variado, desde o pescador ao lavrador, ao músico, portanto eu estou com toda a gente. Sou esta pessoa muito simples que gosta de estar com toda a gente. Mas nas era digital, o pessoal quer ter música e dizer, como que o pessoal está fazendo para ter boa música, para arranjar músicas nesse momento? O único que a pessoa está a ter esse disco, por exemplo, de banda. Este disco está à venda em todas as plataformas de streaming. Boa. Em todas, mas em todas no mundo e para o mundo. Portanto, em todo o mundo. Mas ali na Cabo Verde físico? O físico podem encontrar no Quintal da Música, que é o título de Catedral da Música Cabo-Verdiana, de raiz cultural cabo-verdiana. Podem encontrar o físico no Quintal da Música. É o único posto de venda. E também no Centro Cultural na Cidade Velha. E penso que há um outro também em Tarrafal, sim. Albúzios em Tarrafal, onde podem encontrar o físico deste disco, cá em Cabo Verde. Em Portugal, o físico podem encontrá-lo na FNAC, em todas as lojas FNAC de norte a sul. No mundo inteiro, podem comprar o disco em streaming, em todas as plataformas que está digitais. Portanto, é um disco que está à venda em todo o mundo. Mas, por exemplo, gosto ali tem a maneira que Zé já fazia disco, já não toca música na rádio, pessoal já ouve vídeo no YouTube. Mas dá-te uma maior promoção de um artista é show, é um contacto direto com o público. Sem dúvida. Pode sem dúvida. Fazer nesse momento. Olha, eu em Cabo Verde esse tempo, o único que a pessoa pode... Olha, mas no sábado, sim, dia 8, na Assembleia Nacional, portanto na maior sala de Cabo Verde, vai acontecer o grande concerto, a gala de jovens Cantam Morna, e eu sou um dos convidados especiais para estar. Sábado. Portanto, este sábado, dia 8, a partir de que hora? A partir das 21 horas. Zé, obrigado pela tua presença ali no estúdio de Rádio Crioula FM. Portas estão sempre abertas para promover música de Cabo Verde e não só. Zé, fica a ser uma Nilo Rap de vir a Fondizé. Muito obrigado, Nilo. Muito obrigado a todo o auditório. Abraços, beijinhos. E esta música é sem dúvida de outro grande autor, compositor cabo-verdiano, Fani de Ano Novo. Não sei, uma triste notícia, mas essa música está falando do quê? Fala de facto de uma mãe resiliente que recebe a notícia da morte do seu filho, neste caso Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. Então, nos acuta essa faixa musical, sempre digo mais uma vez obrigado pela presença. Não tive promoção hoje ali na Tarde Show, ou seja, no espaço Talk Show. De álbum, mais assim de dizer, perdigão, esse artista português de alma crioulo que canta álbum que não é mesmo de encanto. Obrigado pela presença e muito mais sucesso. Obrigado, uma tarde feliz. Obrigado, Crioula FM.